generosidade infinita, possa inundar os nossos corações de suaves e eternas esperanças. Como foi dito, nós temos a incumbência de refletir com vocês hoje o tema análise dos valores atuais à luz do Evangelho, ou mais propriamente à luz da doutrina espírita. Evidentemente que nós poderíamos enfocar muitos pontos, que são valores terrenos, são os substratos individuais ou coletivos da sociedade no trato das questões importantes da Terra. No entanto, como não dispomos de tanto tempo, nós queríamos nos deter com os nossos queridos irmãos espíritas de Divinópolis na abordagem de 5 questões para nós de muita importância na contemporaneidade. Trataremos do valor atual da liberdade, da educação, do tempo, da própria vida e da saúde. Nós espíritas temos que fazer uma diferença na questão interpretativa desses valores, porque a nossa visão se dilata, porque sabemos que antes de vivermos já existíamos, e depois dessa vida, noutra lida, teremos muitas outras vidas, buscando nossa sese na direção do Criador. A questão, por exemplo, da liberdade. O que é que se diz hoje enfocando a liberdade? Que todas as criaturas do conceito dos pensadores, dos filósofos, dos sociólogos, do que está contido nos textos das nações, toda criatura é essencialmente livre. Portanto, a criatura há que ter o direito de pensar, de falar, de ir, de vir, de expressar-se. A liberdade profundamente fundamentada nos direitos reais da criatura humana aqui na Terra. Foi-se o tempo em que a criatura escravizava-se em função dos poderes discricionários da própria sociedade. Em tese, hoje, a liberdade é um direito nato de toda criatura da Terra. E ainda, tentando melhor compreender a liberdade, grandes pensadores emitiram conceitos. E hoje caminha-se para conceitos mais aprofundados. Algum tempo atrás, o professor Neyor, ele defendia a tese da liberdade plena. Todas as criaturas deveriam ter liberdade total. Por qual razão que o professor Neyor dizia sobre a liberdade total? Porque se nós restringimos a liberdade das crianças e dos jovens, pode ser que amanhã, quando eles avançarem na direção da maturidade, eles vão estar sob o influxo de processos emocionais, de perturbações de características psicológicas que afetarão a vida de cada um, na forma de frustrações, de desejos realizados. E o nosso professor, ele chegou à constatação de que essa teoria estava equivocada. Não é possível a liberdade total. Até porque as criaturas vivem em sociedade. Os direitos hão que ser respeitados. E cada qual há que apreender os limites em que ele deve exercitar-se na forma de conduta aqui na Terra. Avançou-se mais tarde para um segundo conceito de liberdade. A liberdade sem excessos. Os pais, a eles cabe o direito alienado de educar os seus filhos, sem liberdade total. Seria uma liberdade vigiada, para que ele pudesse, o filho, ele avançar dentro de determinados limites
de comportamento. No entanto, os sociólogos entenderam que ainda assim não definia bem a questão da liberdade. Até que mais recentemente fala-se na liberdade com responsabilidade. E na liberdade com responsabilidade, as criaturas são responsáveis por aquilo que fazem. Elas são livres para pensarem, para agirem. Mas elas vão sofrer a consequência dos atos, porque a liberdade ela há de ser entendida dentro de um aspecto de compromisso e de responsabilidade. Será se nós espíritas, na interpretação do Evangelho e dos ensinos da doutrina espírita, estamos de acordo com essa tese da liberdade e da responsabilidade? Sim. Só que nós avançamos mais. Além da liberdade com responsabilidade, nós falamos na liberdade com fraternidade. O que seria liberdade com fraternidade? É aquela na qual tange na alma da criatura o desejo de amar, de respeitar o seu semelhante. Significando isto, que nós temos duas posturas importantes aqui na Terra com relação aos nossos direitos e os nossos deveres. No Evangelho segundo o Espiritismo está dito que o nosso dever, ele se principia aonde nós estamos afetando a felicidade do nosso semelhante. E aí então a nossa liberdade, ela fica constrita. E o nosso direito, ele começa no ponto em que nós não queremos que ninguém ameace a nossa própria felicidade. Então, por isso, dentro da conceituação evangélica espírita, a liberdade nossa no mundo, ela está dentro de determinados limites, porque ela tem um profundo casamento com a moral, com a ética, com o nosso comportamento aqui na Terra, passando necessariamente pela nossa vida em sociedade, onde nós respeitamos os direitos das criaturas com as quais nós convivemos no mundo. E por aí, no entendimento da liberdade com fraternidade, nós lembramos o espírito de Emmanuel, que nos diz: quando se vive a liberdade sem fraternidade, nós podemos cometer os excessos das paixões e os equívocos dos sofrimentos que nós podemos causar aos nossos semelhantes. Portanto, a doutrina espírita traz para nós um conceito alevantado de liberdade, e quanto mais nós sejamos crescidos espiritualmente, tanto mais confere-se a nós vivermos livres. Sobretudo porque o primeiro estado de liberdade que a criatura tem aqui na Terra, conforme está dito pelo Espírito da Verdade, é a liberdade de pensamento. Mas não devemos nos esquecer nunca da liberdade de consciência para ditar a nossa vida aqui na Terra. O segundo ponto que nós queríamos falar para vocês com relação aos valores atuais é da educação. Quanto avançou o mundo em termos de educação? E hoje, os homens de ciência, aqueles que são versados no conhecimento e no campo da sabedoria, dizem que a solução dos problemas do mundo está em que o homem se eduque. E educar, na conceituação odierna, é você amealhar conhecimentos e que esses conhecimentos se traduzam em sabedoria, para que as criaturas possam aqui na Terra ter uma vida eloquente, realizadora, de conquistas e outras coisas mais. Só que em que pese proliferarem as escolas e os institutos acadêmicos no mundo, normalmente nos países mais avançados, com quantos povos sejam instruídos e, entre aspas, educados, nas sociedades mais civilizadas, nós não percebemos que os homens são felizes. Porque deparamos com espetáculos grotescos de violência, de desencontros no que se concerne às relações pessoais das criaturas aqui na Terra. E esse estado de infelicidade
Ele conflita, porque aparentemente nas nações mais desenvolvidas os povos são muito instruídos e quase que as taxas de analfabetismo elas são próximas da nulidade ou dos zeros percentuais. Então, nós vemos comportamentos dissolutos, desequilibrados, a violência. E vamos fazer uma análise, então, sociológica para ver essa questão da educação no que se refere aos valores do mundo. Existem 3 escolas dentro da sociologia, traduzindo o comportamento do homem aqui na Terra. Tem a chamada escola clássica, que diz que os homens só são responsáveis pelos seus atos, pelos crimes, pelas barbaridades que vêm a cometer a vida em sociedade, quando eles tenham consciência disso, ou consciência do que fazem. Se a criatura não tem consciência nítida e plena do que faz, ele não pode ser responsável pelos desajustes e comportamentos inadequados, até criminosos, na vida social. Eu imagino que vocês que nos ouvem nesses instantes não estão muito de acordo com o pensamento da escola clássica da sociologia, no que se refere ao comportamento do homem. A segunda escola, o segundo pensamento é a chamada escola antropológica, que diz o seguinte, que o homem ele é um ser biológico. E como tal, o sangue que destila na sua corrente sanguínea e o metabolismo orgânico são capazes de promover afetações comportamentais. Então o homem não pode ser responsável pelos crimes, pelo desassossego que ele pode provocar na sociedade. Imagino também que vocês também estão em desacordo com essa tese. Nós somos seres biológicos em decorrência do metabolismo orgânico e do sangue que destila na nossa corrente sanguínea. Isso pode promover destemperos comportamentais nas nossas vidas. Nós espíritas não achamos que sejamos tão somente seres biológicos. Nós somos seres espirituais. Temos um componente extrafísico que sobrevive à morte, mas que comanda o espetáculo da vida. Então essa corrente está equivocada, como até mesmo os pensadores mais modernos também entram em desacordo com estas afirmativas. E a terceira escola é chamada escola sociológica, que tem uma postura interessante. O homem é fruto da sociedade. Se a sociedade se equivoca, o homem também se equivoca. Se a sociedade se desajusta, o homem igualmente sofre desajustes. Se a sociedade destempera-se na questão social, o homem também vai ser um desequilibrado no convívio da sociedade. Então, modernamente, como valor contemporâneo, pensa-se assim. Nós olhamos o nosso país, por exemplo, nesta hora, de grande convulsão social, de sofrimentos, de uma certa insegurança nas relações das criaturas, de uma infelicidade escrita no semblante daqueles que palmilham a experiência aqui na Terra. E então esse espetáculo de desarmonia da sociedade influencia na conduta individual de cada criatura aqui na Terra. Mas será se nós espíritas pensamos assim? Penso que não. Porque nós estamos em desacordo com a afirmativa sociológica de que o homem é fruto da sociedade. O homem não é fruto da sociedade dentro da escola espírita. O homem, ele sofre a influência da sociedade, mas ele pode resistir quando ele o desejar.
como é que ele pode resistir? Se ele se educa, se introjeta valores de comportamento importantes para o seu crescimento espiritual. E aí o Espiritismo traz um conceito muito interessante, dizendo que, segundo o pensamento de Emmanuel, que a escola pode instruir o homem, mas só o Instituto da Família que pode prepará-lo para a vida em sociedade. Isso quer dizer o seguinte, que a primeira escola da vida é o nosso lar, que é diferente de casa, porque uma casa alberga corpos, e um lar abriga sentimentos, traduzindo-se numa família que tende para a espiritualização. Então, nós espíritas temos que ter uma visão diferenciada de educação. Porque educar é você renovar caracteres, é traduzir na sua vida comportamentos diferenciados, de forma que você se instrua assim e transforme essa ou esta instrução em ação para que ela se converta então em sabedoria. Então esse segundo ponto importante que convém nós analisarmos como valor atual. E o terceiro que eu trago para vocês, ele é muito interessante, a questão do tempo, valor do tempo. Vocês já viram como que a questão do tempo ela é muito importante aqui no mundo? E é um valor adimensional, que em verdade nem devia de existir. Nós falamos em tempo para tudo. Nós temos o tempo para ir à escola. Eu tenho, por exemplo, o tempo que eu tenho que cronometrar para fazer essa palestra.